Hoje eu vou fazer um vídeo aqui fora falando sobre a visão pré-tribulacionista. Muitos estão me chamando, de falso profeta. Então eu quero trazer para vocês de onde surgiu essa visão pré-tribulacionista. Isso é muito interessante porque quando você estuda e descobre de onde veio, você começa a mudar seu conceito de pensamento. Os que falam que Jesus vem antes da grande tribulação é porque não lê Bíblia. Então eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, compartilhasse com seus amigos nas redes sociais e deixasse seu joinha pra gente. Como eu disse antes, a visão pré-tribulacionista é uma interpretação escatológica cristã que afirma que a igreja será arrebatada por Jesus Cristo antes do início da grande tribulação, descrito na Bíblia como um tempo de grande sofrimento e julgamento sobre a terra, baseado principalmente em passagens como em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 17, e Apocalipse, capítulo 6, verso 19. Essa visão defende que os cristãos serão poupados dos eventos catastróficos da tribulação e estarão com Cristo durante esse período. É importante ressaltar que essa visão deu-se início no século XVI, lá para 1600, mais ou menos. Porém, antes desse tempo, não se ouvia falar sobre Jesus vir antes da grande tribulação. Porque no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 24, comprova que ele vem depois da grande tribulação. É só ler as Escrituras, porque quando você lê a Bíblia, você descobre que realmente isso comprova. A ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista ganhou força no início do século XVI, principalmente através do ministério de John Nelson Darby, um líder do Movimento Irmãos. Da igreja, era uma igrejinha por nome de Movimento Irmãos de Plymouth. John Nelson Darby sistematizou o dispensacionalismo, uma abordagem que divide a história bíblica em diferentes períodos ou dispensações, e introduziu a ideia do arrebatamento pré-tribulacionista como parte dessa estrutura. E houve um apoio teológico, Essa visão foi promovida por obras como a Bíblia de referência Scott Field, de 1909, que popularizou o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Essa Bíblia, eu estou deixando a foto dela para vocês aí, foi ela que propagou isso na mente dos cristãos de 1600 para cá. Os pré-tribulacionistas apontam para textos como Apocalipse 3, verso 10, que diz: te guardarei da hora da provação. Te guardarei da hora da provação. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, que diz: Deus não nos destinou para a ira, como evidências de que os crentes serão removidos antes da tribulação. E houve também uma difusão moderna. No século XX, o pré-tribulacionismo se tornou amplamente aceito em igrejas evangélicas, especialmente entre pentecostais, batistas e outras denominações conservadoras. Ele também foi amplamente divulgado por meio de obras populares, como a série de ficção cristã Deixados para Trás. As principais características é distinção entre Israel e a igreja. Eles enfatizam que a tribulação é um período específico para Deus lidar com Israel e os incrédulos, enquanto a igreja já estará no céu. Acredita-se que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, sem a necessidade de sinais prévios, enfatizando a vigilância e a esperança na vinda de Cristo. Apesar de ser uma das perspectivas escatológicas mais populares no meio evangélico, o pré-tribulacionismo é apenas uma entre várias interpretações, como o pós-tribulacionismo e o amilenismo, e ainda gera debates teológicos significativos entre estudiosos e cristãos.
Como eu disse antes, o pré-tribulacionismo foi divulgado e propagado depois de 1600. Do início da igreja até 1600. Ninguém falava sobre o pré-tribulacionismo. Sabe por quê? Porque em Mateus 24, verso 1 em diante, Jesus traz uma abordagem bem interessante e bem esclarecedora sobre o fim dos tempos. Isso quando os discípulos o perguntam sobre o fim dos tempos e a volta de Cristo. E Jesus diz que naquele tempo vai ser um tempo de tão grande aflição que nunca houve e jamais haverá. Ou seja, o arrebatamento secreto que os irmãos falam não se comprovam quando a Bíblia diz que o tempo de sofrimento da grande tribulação será o tempo mais doído e mais sofrido da história da igreja. E os discípulos perguntam qual será o tempo da sua vinda e do fim do mundo. Então quando ele diz o tempo da sua vinda e do fim do mundo, isso comprova que Jesus virá exatamente no fim de tudo. Bom, se você não lê Bíblia, é óbvio que você aprende o que ensinam por aí. E o que ensinam por aí é que haverá sim um arrebatamento secreto. Qual o problema de eu achar que Jesus virá depois da grande tribulação? Isso vai me prejudicar? Muito pelo contrário, isso vai me fortalecer. Porque se eu penso que Jesus virá depois da grande tribulação, eu fico muito mais alerta do que no início. Porque se o anticristo surgir perseguindo os cristãos e fazer com que os cristãos usem a marca que está descrito em Apocalipse, eu como cristão, aguardando o arrebatamento a qualquer momento, eu estou alerta. Até porque o apóstolo Paulo diz que os que são da luz, os que vivem na luz, não serão pegos de surpresa. Então eu, sendo um cristão que estou buscando a Escritura e conhecendo realmente o que está escrito na palavra de Deus, eu não vou ser pego de surpresa. Outro detalhe interessante. No livro de Mateus, capítulo 24, em um versículo específico que eu vou deixar escrito aqui embaixo, fala que naquele tempo, ai das grávidas. Peraí, se o arrebatamento da igreja já aconteceu, por que a mulher está grávida? Por que há ainda uma criança no ventre de uma mulher? Se no período da tribulação os cristãos já subiram e as crianças provavelmente já estão no céu. O que uma mulher grávida está fazendo no período da grande tribulação? Já que a igreja está no céu. E outra coisa, a Bíblia também diz que vai ser um período muito de grande sofrimento, que nunca houve e jamais haverá. Eu lhe pergunto, só nós brasileiros, só nós cristãos da pré-tribulação somos privilegiados? Os irmãos ali da Coreia do Norte, os irmãos da China e outros países comunistas não têm esse privilégio de estar livre de uma perseguição? Até porque eles já estão sofrendo essa perseguição. Não a perseguição da grande tribulação, mas já estão sofrendo a perseguição. E muitos morrendo por causa do Evangelho. Só nós cristãos brasileiros, pré-tribulacionistas, que temos esse privilégio? Estude as Escrituras, irmão. Para que você não venha ficar falando coisas que não conhece. Eu te aconselho a ler Mateus, capítulo 24 em diante. Eu acho que você está buscando esse conhecimento em outros livros, em outros lugares. Mas Jesus nos deixa claro em Mateus que a igreja passará pela grande tribulação. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe e comente, deixe seu joinha pra gente. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. O mosquito aqui hoje me pegou.